Vamos conversar hoje sobre os jogos na aula de matemática. Os jogos como uma alternativa metodológica, também como um caminho metodológico para a gente trabalhar a aprendizagem de matemática com os nossos aluninhos. Os jogos ganham cada vez mais espaço nas aulas, principalmente nas aulas de matemática. A ideia é tornar as aulas mais lúdicas, mais divertidas e mais atraentes. Nós, professores, quando a gente traz jogo para a sala de aula, a gente traz na ideia de que a aprendizagem seja mais significativa, mais agradável e mais atrativa. O jogo é uma atividade lúdica, e uma atividade lúdica estimula o raciocínio da criança, leva o aluno a enfrentar desafios e situações conflitantes do seu cotidiano. Então, a ideia é trabalhar o pensamento, trabalhar o raciocínio dedutivo, mas não só isso. Também a ideia de trabalhar jogos nas aulas de matemática implica a gente trabalhar também atitudes, né? As ações, as atitudes dos alunos, o comportamento, a postura, e isso é muito importante. Com os jogos, a gente consegue desenvolver várias habilidades, várias competências, mas principalmente habilidades matemáticas. A gente consegue desenvolver com os nossos aluninhos, através dos jogos, a concentração, principalmente a curiosidade, a ideia e a consciência de grupo, de formação de grupo e constituição de grupo, o companheirismo, né, o coleguismo, a autoconfiança e também a autoestima a gente consegue desenvolver, além de também desenvolver a ideia da brincadeira, né? A ideia do brincar, que é muito importante. É preciso que a gente olhe o aluno como um todo, é preciso que a gente olhe o aluno como um cidadão de direitos e deveres, é preciso que a gente olhe a criança como produtora de cultura. Então, o que a gente propõe é utilizar jogos no ensino de matemática com a ideia de resgatar a vontade de aprender e conhecer mais sobre a matemática, tirando da matemática aquela pecha de bicho-papão, de matéria difícil, de matéria chata. O jogo, quando bem elaborado, bem planejado, com certeza ele se torna um veículo de construção de conhecimento em matemática. Nas outras disciplinas também, mas em matemática ele funciona que é uma beleza. Nosso objetivo é fazer com que a gente perceba que nem sempre a resolução de situações problema em matemática, de exercícios de matemática, a resolução ali no algoritmo, no papel, desenvolve a autonomia e a independência intelectual do aluno. Com os jogos envolvem regras e interação social. Aí a Cami, aquela nossa autora, ela diz assim: os jogos envolvem regras e interação social e a possibilidade de fazer regras, de tomar decisões no coletivo é essencial para o desenvolvimento da autonomia dos nossos aluninhos. São essas tomadas de decisão, quando o aluno precisa tomar decisão, é que faz com que ele deixe de ser um sujeito passivo e heterônomo. Heterônomo é o oposto de autônomo e passe a ser o sujeito ativo e autônomo no desenvolvimento do jogo, na sala de aula. Nós, enquanto professores, precisamos resgatar o desejo de aprender matemática, resgatar a vontade de aprender matemática, e o jogo nos auxilia muito nisso. Vamos pensar um pouquinho nessa palavrinha jogo. Ela vem do latim, loco ou loco, que significa gracejo, zombaria, brincadeira. E essa palavra loco foi empregada no lugar de uma outra palavrinha em latim também, que é ludo, que significa brinquedo, jogo, divertimento, passatempo. E vem daí também a palavra lúdico. Tem diferença entre brincadeira e jogo. E a gente precisa entender isso. Brincar, geralmente, é uma atividade livre, ou às vezes uma atividade direcionada. Mas brincar pressupõe uma certa liberdade
porque nem sempre eu preciso de regras para brincar. A brincadeira, ela tem um fim em si mesma. Quando a criança está brincando, ela está brincando por brincar. Já o jogo, o jogar, ele representa o desejo daquilo com que se brinca. Um desejo vinculado no momento presente, por aquilo que está aqui e agora. Então, o jogo já é mais determinado. O jogo, ele possui regras. O jogo, ele possui o ímpeto da vitória, né, do sucesso, do êxito. Diferente da brincadeira. Não preciso ter êxito na brincadeira, eu brinco por brincar. Então, a gente precisa estabelecer a diferença. Brincadeira é diferente de jogo. Algumas características dos jogos. O jogo é uma atividade livre. O jogo tem um espaço definido, um tempo definido, representa uma atividade temporária, não é uma atividade eterna, é uma atividade que tem tempo definido e tem uma finalidade autônoma. No jogo existe uma ordem, existem regras, e qualquer desobediência às regras, a gente diz assim, você está estragando o jogo. Você não está jogando direito. Então tem uma ordem suprema, uma ordem absoluta, que são as regras do jogo. Por que jogo no ensino da matemática? Principalmente carrega a ideia do trabalho em equipe, do trabalho em grupo, da constituição de grupo. Carrega a ideia do companheirismo, da solidariedade entre os membros que estão jogando. Estimula o raciocínio, tem a capacidade de desenvolver a criticidade, o raciocínio crítico, o senso crítico. O jogo leva à disposição para aprender coisas novas, além, claro, do desenvolvimento da cidadania. Cidadania. Porque no jogo tem a interação social, tem o respeito às regras, tem o respeito ao lugar de fala do outro, tem o respeito à vez do outro, a opinião do outro, tudo isso também constitui desenvolvimento para a cidadania. Olha a matemática ajudando o desenvolvimento da cidadania. O objetivo de repensar o jogo no ensino, a gente precisa pensar em alguns critérios. A não literalidade, o jogo não é literal, né? O efeito positivo, os efeitos positivos que o jogo proporciona, flexibilidade, ou seja, flexibilidade não só metodológica das aulas em si, como também a flexibilidade no ato de jogar. E principalmente, prioriza-se o processo do brincar. O brincar, que é importante na educação infantil, não deixa de ter importância nos anos iniciais do ensino fundamental. Isso a gente tem que levar em conta. Possibilidades pedagógicas utilizando jogos nas aulas de matemática. Colaboração, principalmente colaboração. Trabalhar a colaboração é algo que a gente deve fazer em todas as disciplinas, porque trabalhar a colaboração, ao invés de ficar trabalhando a competição, é muito importante nesse momento atual que nós estamos vivendo. Trabalhar a criatividade, desenvolvimento do raciocínio. O jogo possibilita o desenvolvimento e a criação de estratégias próprias para a resolução de situações-problema. O jogo também tem o seu lado de seriedade, então eu tenho o lúdico, mas eu também tenho a parte séria, que é o aprendizado. E a parte séria, que é o aprendizado, ela vai acontecer de maneira divertida, de maneira lúdica. E por último, eu chamo a atenção para o aspecto sociocultural do jogo, porque o jogo é um elemento de cultura, é um fator de cultura. E o jogo é um fator de interação social também, não é? Então, esse aspecto sociocultural é muito importante e a gente consegue trabalhar esse aspecto por meio dos jogos, por meio das brincadeiras nas aulas de matemática. Classificação dos jogos. Tem jogo de azar, por exemplo, o baralho comum é considerado jogo de azar. Quebra-cabeça, que todo mundo conhece, estratégia ou construção de conceitos, fixação de conceitos,
Jogos pedagógicos importantes, jogos computacionais, aí vai precisar do recurso da informática. E tem outras classificações, cada autor traz várias classificações, só para a gente ter uma noção. Vantagens na utilização dos jogos em sala de aula. Os jogos podem servir para fixar conceitos já aprendidos, já desenvolvidos em sala de aula, mas de uma forma mais motivadora para o estudante. Introdução e desenvolvimento de conceitos de difícil compreensão. A matemática tem muitos conceitos que são mais complexos e os jogos podem ajudar a desmistificar e descomplicar esses conceitos. Desenvolvimento de estratégias. Isso é um ponto importante quando a gente utiliza jogos nas aulas de matemática. O desenvolvimento de estratégias pessoais, da estratégia de equipe, se o jogo for em equipe, tem muito valor na aprendizagem da matemática. Aprender a tomar decisões e saber avaliar as decisões tomadas. Olha que vantagem boa quando a gente utiliza o jogo na sala de aula. Significação para conceitos aparentemente incompreensíveis. A partir dos jogos, eu consigo trabalhar conceitos mais complexos, desmistificando e simplificando, como a gente já falou lá em cima. O jogo propicia o relacionamento das diferentes disciplinas. Eu posso já usar, o mesmo jogo para trabalhar aspectos de disciplinas distintas. Eu posso trabalhar no mesmo jogo história e matemática. Vou dar o exemplo do jogo de xadrez. O jogo requer a participação ativa do aluno. O aluno deixa de ser um mero espectador. Favorece a socialização entre os estudantes. É fator de motivação para os alunos. Todo aluno gosta de jogo. Difícil você pegar um aluninho que não gosta de jogar, de brincar, de jogar alguma coisa. O jogo favorece o desenvolvimento da criatividade, do senso crítico, como a gente já falou, da participação, da observação, várias formas do uso da linguagem e, sobretudo, o jogo pode resgatar o prazer de aprender. O prazer em aprender é muito importante e a gente precisa investir nisso. Quais seriam as desvantagens dos jogos? Tem desvantagens, sim. Se o jogo for mal utilizado, existe o perigo de um jogo se tornar vazio de conteúdo, se tornar um apêndice em sala de aula. Os alunos jogam e se sentem motivados apenas pelo jogo, o jogo com um fim em si mesmo. Tá? Sem saber por que jogam. Então, se você não planeja, não faz um planejamento para o uso de jogo, o jogo vai trazer mais desvantagem do que vantagem. O tempo, a questão do tempo. Se o professor não estiver preparado, ele pode esbarrar na questão do tempo da aula. Realizar um jogo na sala de aula, na aula de matemática, requer um tempo às vezes maior do que a aula tradicional. Então, o tempo gasto com as atividades do jogo em sala de aula é maior. Então, essa pode ser uma desvantagem. A perda da ludicidade do jogo pela interferência constante do professor. Isso pode ser uma desvantagem, por isso que tem que ser planejado. O professor deve jogar junto, deve participar, mas não interferir. A coerção. Jogar porque sou obrigado a jogar. Isso acaba com o jogo, acaba com o caminho metodológico, acaba com tudo. O aluno não deve ser forçado a jogar. Aliás, a propósito, o aluno não devia ser forçado a fazer nada, né? Ele devia ser estimulado a fazer, tá? Então, quando assim você propõe um jogo, é preciso conversar para que tenha consenso que todo mundo quer jogar, que todo mundo quer brincar, ok? Isso pode ser feito de comum acordo com os alunos. E o nosso papel? O nosso papel enquanto professor é como eu falei anteriormente, a gente não deve ser
apenas mediador quando eu estou trabalhando com o jogo na aula de matemática. É preciso que você participe, é preciso que você, professor, seja também um membro do jogo, ok? Isso vai além da mediação. Mediar é importante, mas participar, tem que ter participação, ou seja, participar da ação. Isso que é participação. Então é sentar junto, brincar junto e jogar junto. Aí fica muito mais tranquilo você jogando junto, participando junto, como todo e qualquer aluno, fica muito mais tranquilo a gente desenvolver as aprendizagens que eu quero com aquele jogo. Legal? Aqui, agora, eu deixo 2 exemplozinhos de jogos que a gente pode usar e depois tem uma infinidade de outros, né? Tem muito material, tem muito jogo, tem muito artigo que fala sobre jogo e a gente vai falar disso também na próxima oportunidade, continuando a conversar um pouco sobre jogos, tá? Por enquanto é isso. Obrigado a todos e até a próxima!